Começando mais um Foi Flow Podcast, nosso podcast de espiritualidade, desenvolvimento. Eu e meu amigo, que ele tá muito simpático ultimamente, né? Muito bonzinho, Marco Aurélio Canhete, Daniela Tileu. Muito bonzinho, viu, Daniela? Muito bonzinho, não tá cortando ninguém mais. Tô perdendo função nas sombras, de tão bonzinho que eu tô. Ele não corta mais ninguém, Vou ficar desempregado, ele deixa as pessoas falarem, então não reclame dele, nem coloque seu comentário aí, porque ele tá muito bonzinho. Nossa, mas é brincadeira. Até minha mãe fala, você quase nem fala, filho. Então, tá vendo? Ele vai falar. É porque a gente pegamos uma onda ali de uns podcasts que, pelo amor de Deus, cara, falei 2 vezes, eu falei, para de cortar o cara, apresentador terrível. Só lombada ali, falei, pelo amor de Deus. Posso que o texto é grande. Pode. Eu gosto dele mais ou menos. Terapeuta holístico, palestrante, professor de espiritualidade e autor de 2 livros que unem conhecimento energético e reflexões sobre a jornada da alma, dedicado a acompanhar pessoas no despertar, ajudando-as a compreender emoções, dissolver bloqueios e acessar estados mais elevados da presença e lucidez. Falamos muito sobre isso agora. Integra terapias energéticas, estudos dos chakras e práticas de harmonização interior. Como comunicador espiritualista, entrega ensinamentos profundos de forma acessível, muito mesmo. Seu propósito é iluminar caminhos, reorganizar consciências e apoiar o florescimento de uma vida mais leve, lúcida e alinhada com a alma. Tema: o portal para... Não, o tema é... vai ter que aguentar. Deu um tema desse, vai ter que sustentar. O portal para expansão da consciência, emoções, ciclos e despertar espiritual com grande, espetacular. De quem que você tava falando agora? Só pra eu saber de quem que você tava falando. Você é um dos caras que eu mais admiro na espiritualidade, meu amigo. Pô, que gratidão imensa estar aqui com vocês. E ele ainda trouxe presente pra gente. Tem presente pra vocês aqui, ó. Não teve interferência, eu já achava isso antes do presente. Ó, tem um presente especial aí que a Fernanda fez pra vocês. Podemos ir abrindo conforme a resenha? Aí no tempo de vocês. Vamos aí. abrindo, porque a Fernanda arrasa aí. A Fê fez com bastante cara carinho, é uma viu? das maiores verdades da espiritualidade. Olha lá, hein? Você, minha mãe e o Rafa Ramos, eu tô bem aí, cara, porque olha... te admiro muito mesmo, meu amigo. Eu admiro muito vocês também, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, bater esse papo com vocês novamente. Então, se me chamaram de novo, né, espero fazer jus aí, né, esse convite. Mais uma vez, parabenizar pelo projeto espiritual que vocês estão realizando, que é um projeto muito bonito e que a gente sabe que precisa de sustentação energética, precisa de consciência e com certeza de conexão espiritual. E isso vocês têm de sobra. Então, essa verdade que você falou é uma verdade que eu enxergo em vocês também. Então, assim, muita gratidão mesmo por estar aqui, porque eu sempre aprendo muito com vocês. E isso não é um protocolo, não. É verdadeiro o que eu falo aqui, tá? E pra quem não sabe, o nosso projeto não é a Foi Flow, né, Daniela? Ele é uma perninha. É uma perninha. E deixa eu fazer um registro aqui. Eu tenho até cafezinho, gente. Eu tô aqui. Tem eu tô jujuba. bem. Tem jujuba do Joãozinho. Tem jujuba do Eu tô Joãozinho, bem pra caramba. tá bem. Muito bem recebido. Diego, vamos lá que o Marquinho vai abrir lá. Puxa. Vamos lá. Esse tema, né, que você trouxe pra gente. Da outra vez a gente falou sobre chakras, a gente falou sobre esses alinhamentos, mas como que a gente pode trazer tudo isso para esse despertar? Porque muitas pessoas despertam, mas depois caem, tem muitos perigos aí, né, nesse despertar. Sim. Como a gente estava falando também, como que a gente sustenta tudo isso, né? Porque uma hora eu, abriu, eu vi, aí como que eu mantenho tudo isso, né? Como que você faz? E sempre que eu gosto muito da sua visão, que é isso no dia a dia, né? Porque não adianta eu ser o estudante espiritual só do curso lá e da coisa, e não aplico isso no meu dia a dia. E a gente vê que você tem uma coerência, né? No que você fala e no que você faz. Então, como que a gente traz tudo isso aí que você vem estudando, vem praticando? Se colocar como estudante da vida, né? Um estudante da consciência, em primeiro lugar. Então esse é o caminho. E aí, gostou aí? Olha, gente! Quer mostrar pra galera? Vamos mostrar. Não, eu desencarei de você, Então, velho. mostra aí. Como que as pessoas encontram a arte da Fê? No Instagram também? Então, essa é uma arte que a Fernanda faz que se chama Killing. Uma arte muito bonita, ela faz, tudo ela que faz, cada detalhezinho.
E o Instagram dela é o Tem Arte em Casa. Tem Arte em Casa. Aqui, me É o aquele- Instagram E a dela. gente pintou agora, vai ficar Ah, num lugar desculpa. especial. Ah, é? Desculpa, de alguém vai falar, você vai pegar o teu fã-clube também, vai falar, meu, vocês cortaram ele logo de cara, meu, vocês são terríveis. Não, mas Calma, olha o calma, bom motivo. olha. Olha a arte que ela faz. É linda mesmo, né? Gente, Não é porque a Fefe Aqui é minha aparece? esposa, não, mas ela é muito boa no que ela faz. E ela, quando ela soube que eu viria aqui, ela falou, eu preciso fazer esse logo pra eles, que ela já tava com essa ideia desde a palestra, né, daquele evento que eu participei com vocês. Ela falou, agora eu vou fazer, então leva pra eles lá. Então foi feito com muito carinho. É uma arte que é feita à mão, né, com um Olha. papel especial. Surreal. E ela fez e ela coloca sempre uma energia positiva. E ela pensou em vocês aí, é o logotipo, né, a construção Não, aí. desculpa, eu tive que te cortar, já deu o primeiro corte, mas que é isso, meu? Mas você sabe que é algo interessante, né? Na verdade, nada é Eu corte, achei tudo que é era um conexão. quadrinho com uma foto, nossa, impressa, quando eu abri, É uma vibração, é uma energia. vibração, uma energia. E olha só, o que a gente está falando, Dani, Marco, Sim. é sobre isso. Vamos colocar alguma Né? coisa. É sobre a gente apoiar. consciência. Pode pôr, dá licença. Vamos pegar. Peguei. Vamos licença. deixar aqui. não é inflamável não, né? Porque o que é aqui, né? É o ON. Aqui É. tem o ON, tem o som cósmico universal. Sim. E tem todos os seus detalhes. Então, cada detalhe desse símbolo aqui, ele traz um aspecto da consciência. Então, por exemplo, fala sobre as 3 qualidades da energia, que é Tamas, Raja e Sattva, não é? Então, fala sobre o aspecto da estagnação, sobre o aspecto da ação e sobre o aspecto do equilíbrio, que é Sattva. Então, a gente encontrar o nosso equilíbrio é encontrar Sattva dentro da gente. Quando eu olho esse símbolo, ele me traz essa vibração, que é a vibração de ON. Então, né, sobre o que a gente estava falando aqui agora no começo, está totalmente conectado com isso. Sim. Então, se a gente consegue se colocar como um estudante da consciência na vida, mas um estudante verdadeiro, o que é um estudante verdadeiro? É aquele interesse, é aquela vontade de querer aprender verdadeiramente. Então, se a gente busca essa postura na vida de um caminho de estudos, a gente sempre vai estar aberto, com o coração aberto, sempre estaremos com o coração aberto para aprender. Então, numa conversa, numa interação, olhando por um símbolo, numa meditação silenciosa, conversando com uma pessoa desconhecida, olhando nos olhos de alguém, sempre existe uma oportunidade de aprendizado. Então, eu acho que a despertar de consciência é isso. Agora, a expansão da consciência já é algo muito maior. Agora, para a gente expandir a consciência, primeiro a gente precisa entender que nós temos consciência, que nós somos consciência. Então a gente precisa sair do quê? Do campo do inconsciente. Porque o inconsciente, ele domina a nossa vida. Né? Se a gente pudesse colocar em números, assim, é claro que isso é subjetivo, é impossível fazer, mas vamos pensar que 95% de tudo aquilo que acontece na nossa vida tem ação do inconsciente, ou seja, coisas que a gente não consegue compreender. E 5% está na consciência. Então, por isso que falar de espiritualidade, de despertar de consciência, é muito legal, porque a gente consegue abrir o nosso coração para acessar esse lugar, né? Que é esse campo do inconsciente, esse campo do subjetivo. E que incrível estar aqui com vocês novamente, viu? Que presente. E que estúdio lindo, hein? Oi? Lindo estúdio, hein? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso Gente, mesmo. Tô encantada mesmo, tô encantada mesmo. E esse inconsciente, ele é o grande mistério para nós na parte de saúde mental? Ah, ele é um grande mistério, sim. Ele faz parte do grande mistério. Já vou te cortar. Pega o meu corte, então. A parte para você, nós conversamos isso agora aqui. Mente e emoção nessa dimensão está acima da espiritualidade? Não, ela tá dentro, né? Porque a espiritualidade, ela permeia tudo. Então, em tudo existe espiritualidade, mas nem tudo é culpa da espiritualidade. Então, o lance é incorporar uma visão espiritual sobre o que acontece, mas não viajar. Não dá para ir para Júpiter. A gente tá na Terra. Então, a gente precisa aterrar, colocar o pé no chão para compreender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E esse corpo humano tem o quê? Tem emoção, tem sentimento, tem traumas, tem inconsciente. Tudo isso junto e misturado nessa manifestação doida que é a vida. Então, se a gente consegue colocar espiritualidade nisso, a gente consegue trazer leveza, consegue trazer conexão, consegue trazer compreensão. Então, vamos expandir. Por exemplo, eu sou tomado por determinada emoção. Se eu investigar no meu inconsciente, um caminho terapêutico, meditação, espiritualidade, se eu investigar, pode ser que eu compreenda que determinada emoção, ela foi ativada em mim por conta de alguns fatores. De repente, o que a gente chama de gatilho emocional.
Ou seja, um trauma, uma marca, de repente uma dor que eu vivi lá no passado, e no contato com essa dor novamente, seja de forma inconsciente ou de subjetiva, essa dor ela me afeta de novo, que é uma marca, é como se fosse mexer numa ferida. Espiritualmente falando, a gente pode ampliar mais. Por exemplo, pode ser que seja uma dor que não é dessa vida. Pode ser que seja uma dor de uma vida pregressa, uma vida passada. E aí, como é que faz para mergulhar mais profundamente? Então, percebe? A espiritualidade ela vai ajudando nisso. Ao mesmo tempo, a gente precisa sintonizar com a vida presente. Tudo bem. Descobri um trauma de vida passada. Eu vou ficar preso na vida passada? Não, porque está afetando a minha vida presente. Pô, então preciso aprender uma forma de equilibrar a minha vida agora. Então tudo isso precisa ser ferramenta. Símbolos são ferramentas. Sim. Conversas terapêuticas são ferramentas. Espiritualidade é ferramenta. Tudo isso pode ser ferramenta. Mas tem a pegadinha, né? Pode virar o quê? Muleta. Então eu só posso então entrar na espiritualidade se eu tiver um símbolo, se eu tiver uma vela, se eu tiver um elemento. Sem isso eu não consigo entrar. Aí eu viro refém disso. Percebe? Penso que seja sobre esse caminho. É o caminho que seguimos também. Acho que tudo é complemento, mas quem sempre vai ditar o ritmo é você. Sua mente, sua emoção e a sua conexão. Então, pode ser que o inconsciente também dite o ritmo sem a gente perceber. Sim. O Jung falava sobre Sim. isso. Enquanto você não conseguir compreender o teu inconsciente, ele vai te dominar e você vai chamar isso de destino. Fala, porra, eu estava destinado a viver isso, mas eu estava destinado ou eu estava inconsciente desse aspecto que está dominando a minha vida? Isso é profundo. Isso é profundo pra caramba. O Jung Muito falava profundo. sobre isso. E é muito legal essa visão do Carl Gustav Jung, porque eu acho que é a que mais se aproxima da visão espiritualidade. Né? Tanto é que ele foi realmente um desbravador. Né? Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, ele era um médico psiquiatra, trabalhava junto com Freud, mas ele seguiu o caminho dele. Né? Ele descobriu uma vertente, um caminho, e ele criou a psicologia analítica. E o Jung trouxe aspectos muito interessantes sobre a nossa relação com a psique, né? Com a gente mesmo. Então o Jung, por exemplo, falava do inconsciente pessoal, que é uma camada profunda da consciência, onde tem os traumas, onde tem os potenciais, que ele chamava de sombra. Sombra, se a gente tem uma visão espiritualista, pode ser que a gente pense em algo negativo, Não. mas não necessariamente, né, Dani? A sombra pode ser um potencial que está lá dentro. Então tudo isso está no inconsciente pessoal. Agora, ele falou sobre uma possibilidade ainda mais ampla. Olha que legal, Marco, que é o inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo estão o quê? Os arquétipos. Então são essas energias que permeiam, cara, o inconsciente de toda a humanidade. É aí que existe a nossa conexão. Por isso que, talvez, numa troca de olhar, a gente não está só trocando um olhar. Não. A gente está trocando uma vibração, uma energia. É aquilo que fala além do olhar, Sim. não é? Sim. Isso é a verdade profunda da alma. E aí, pegando esse gancho que você falou do Jung e dos arquétipos, o tarô, ele permite isso, né? Quando você Sim. está fazendo ali uma sessão, porque você consegue traçar caminhos da individuação pelos arquétipos ali. Sim. Você que faz, também é tarólogo, você traz para essa parte mais terapêutica, você traz mais para essa parte de previsões? Não, acho que não, né? Não, Então é não mais... porque a previsão, no meu entendimento, ela limita a consciência. Por quê? Se falar sobre uma previsão, você está destinando uma pessoa a algum lugar. E para o tarólogo isso vira um problema, porque eu estou assumindo um karma para mim. E é um karma pesado. Imagina só, você tem um sonho de realizar um caminho, de ter um podcast. Aí eu falo para você, não, tá escrito aqui no tarô que não é podcast para você. Pronto, acabei. Travei o seu caminho. E aí? Obviamente o tarô, como ele acessa o mapa da alma, ele pode falar sobre tendências energéticas. Mas quem vai fazer o caminho, quem vai trilhar, é a pessoa. Sou eu, é você. E o tarô é muito legal porque ele tem os arcanos, né, do tarô. O que são os arcanos? Essa palavra arcano são os mistérios. Então o tarô, ele revela os mistérios da alma através dos 22 arcanos maiores e dos 56 menores. Os 22 arcanos maiores do tarô, eles falam sobre símbolo, sobre os arquétipos. Então tem, por exemplo, o arcano 0. Claro que não dá pra gente falar sobre todos, mas vamos falar sobre o 0 porque ele é o que... Ele é o... a gente adora o 0, né? Ele é o protagonista. A gente tá passando por essa fase. Pelo 0? Vamos falar então pra galera que tá acompanhando a gente quem é o tá arcano A gente tá 0. no 0 e no 1. É? No 0 e no 1. É, sempre por causa Tá. dele. Sabe quem entrou? E eu não vou nem falar pra você quem Acho que trouxe eu tô essa no menos 0, pra falar a verdade. Vou falar pra você quem trouxe essa narrativa lá na Foi, né, cara?
Foi esse digníssimo aqui, Uhum. que começou a levantar. Depois a Daniela te conta sobre a teoria do zero dele. Então, mas o zero é muito bom, Não, não é? o Porque nada do é zero tudo. você pode O zero fazer é o 1, 2, o dois, 3, o três. 10 Tudo. e eternamente. Então, o zero o que que é? O potencial é o louco. Então, o Jung chamou isso de arquétipo. Mas é uma energia que está presente em qualquer parte do nosso planeta. Até civilizações que não tiveram contato inicialmente tinham essa mesma vibração. Ele fez esse mapeamento, ele pesquisou, ele conseguiu descobrir isso. Por exemplo, civilizações que estavam num extremo do planeta viviam essa energia do louco, desse início, né, do potencial, da força, do chamado de alma, né, dessa pureza da criança. Então, uma civilização que estava numa ponta do planeta, do outro lado do planeta, estava vivendo isso também, sem nunca ter tido contato, sem nunca conversarem. E onde que isso se conecta? O Jung chamou isso de inconsciente coletivo. O que a gente pode expandir para a espiritualidade através de reencarnação, por exemplo. A pessoa que está aqui, ó, ela está aqui hoje, está em São Paulo vivendo hoje aqui, mas talvez uma vida passada ela estava na Índia. Então esse registro energético, falando sobre energia, então a gente conecta a psique com a energia. Esse registro energético está na alma dessa pessoa, está no espírito. Então alguém que viveu lá, o Marco viveu uma vida passada na Índia, aprendeu um monte de coisa lá. Aí, por necessidade de evolução, nessa vida ele nasce em São Paulo e vai viver em Santos. Mas aquilo que ele viveu na Índia, na vida passada, está registrado aonde? No inconsciente dele. E aí vão ter momentos em que isso vai começar a despertar. A gente chama de despertar espiritual. Aí ele vai sentir assim um chamado. De repente ele vai olhar um símbolo e fala: poxa, esse símbolo conversa com a minha alma. Não sei o que é, mas conversa com a minha alma. Aí a gente traz para onde? Para a mente consciente, que vai tentar interpretar. Por isso que eu falo assim, existe o caminho de interpretação do tarô e o caminho de análise. O caminho de interpretação a gente vai ficar no racional. Ah, tudo bem, então eu sinto aqui um chamado por esse símbolo, porque de repente eu vi num filme na infância, isso tem um registro aqui em mim, uma memória afetiva. Tá bom, isso é a interpretação. E a análise? Para que eu sinto isso? Qual que é a função desse sentimento dentro de mim? Que lugar tá levando? Que lugar me leva? Você percebe? A gente expande, a gente sai do porquê, que seria a interpretação, e a gente entra no para quê, que é a análise. Isso é muito legal quando a gente coloca na espiritualidade. E o tarô, ele acessa todos esses lugares dentro da gente. E vocês estão na vibração do louco, é? Não é bem do louco. Não é bem Foi louco, numa sessão que ele tava. A Daniela depois falou que ele tava. Ele traz muita base lá que nós temos de vinda dele, né? Do Pai Joaquim. Se você conhece um pouco, já falou dele, né? Já foi uma sessão com ele até. E ele tava falando pra Daniela sobre essa parte do zero. E ele fala assim: muitas pessoas acumulam a importância também. Como ele falou, o zero é o nada, como também o zero é o tudo. Ele falou assim: existe uma parte que. A importância de você, quando você tem vários zeros que você vai acumulando eles, num dia ele vai ter um grande significado na tua vida, quando você entender e colocar um valor na frente de todos eles. E aí ele falou pra ela: e esse valor quem que é? A unidade. Quem é a unidade? Você. Então, todos aqueles zeros, em algum momento, eles vão criar um grande valor na sua vida. Ele é nada e ele é tudo. Quando ele tem um valor na frente dele, que sempre será você. Sim. Então, ele seguiu isso até nessa parte monetária, que muitas pessoas falam: não, dinheiro é ruim, não tenho. Então, sim, você tá tendo. Você tá tendo a oportunidade de acumular zeros, porque até o zero para você, ele é bom. E um dia você vai ver, ele fala, uma pequena oportunidade pode mudar a sua vida completamente. Uma pessoa que fala que o dinheiro é ruim, vamos fazer uma reflexão. Ela tem uma sequência na conta dela de 10 zeros, aí põe um 1 na frente. É isso aí. Será que ela vai achar ruim? Aí beleza, ela põe um 1 na frente, mas põe um negativo ali, um tracinho. Ela vai achar ruim, né? Porque aí 1 milhão negativo, mas percebe? Mas você pegou a ideia? Claro, é o valor que você coloca em tudo e o valor que tá dentro da gente. Você não precisa do 2, do 3, do 4, você precisa do 1. Sim. O 1 na frente de um monte de zero. E o zero é o potencial. Então o louco, ele tem esse potencial, ou seja, teoricamente ele não tem valor nenhum, mas ele tem todo o valor do mundo, porque tem o potencial dentro. Então, cara, todo mundo tem um louco aqui dentro do coração. E a gente acessa esse arquétipo, que é do zero, que é antes do início. A gente acessa normalmente em momentos assim de transformação profunda da vida.
E normalmente a tendência é que venha com sofrimento, né? Fases de sofrimento, de dor, de perda, de desconexão, né? Aquela noite escura da alma. Mas como a gente pode acessar, Diego, o louco sem ser na dor? Dá para acessar o louco sem na dor? Claro, com certeza. Deus, na sua infinita sabedoria, a gente pode chamar Deus de vários nomes, mas eu vou dar esse nome Tá. aqui agora a Deus. Na sua infinita sabedoria, deu duas possibilidades de caminho. Nós temos essas possibilidades de caminho aqui, nesse lugar onde a gente vive, que é a possibilidade do caminho do amor ou o caminho da dor. Quanto menos consciência, mais dor e sofrimento. Quanto mais consciência, mais expansão, menos sofrimento. A dor vai existir, porque a dor faz parte da experiência humana. Agora, o sofrimento, que é o apego a essa dor, quanto menos consciência, mais você vai sofrer, mas você vai ficar apegado a ela. Mas você vai entender que precisa ser no caminho de dor. Não, não precisa ser nada. Aí a gente começa a entrar naquelas falas, né, naqueles dizeres, né, naqueles ditados que falaram pra gente e a gente acreditou, não é? Que tem que ser difícil. Tem que ser, cara. Você tem que tô na... E aí, como é que você tá, Marco? Não, tô na batalha, tô na luta. É porque você aprendeu. Guerreando. Então, porque você aprendeu, né? Só pode ser esse caminho. E aí vai sofrer, obviamente. Outra coisa que ensinaram pra gente errado. O que vem fácil, vai fácil. Claro que não. Se vem o fácil que você tomou de alguém, com certeza. Aí você entrou num aspecto negativo. Mas se veio, entre aspas, fácil, sem um motivo aparente, ou seja, você não prejudicou ninguém para aquele fácil se aproximar de você, é porque tem merecimento. Então, se você tem merecimento, é porque tem o quê? Flow. Tem fluidez. Sim. Aí a gente precisa despertar a consciência para abraçar. E eu falo isso enquanto estudante da espiritualidade. Não significa que isso está resolvido dentro de mim. Eu estou nesse processo para conseguir aprender também. Porque essas crenças, não é, Dani? Eu sei que você entende muito disso. Elas estão tão cristalizadas dentro da gente que a gente repete sem perceber. Então essas ferramentas da espiritualidade, elas vão ajudar nesses processos. Sabe? E é muito legal aprender sobre tarô. Não necessariamente para jogar, mas para você entender processo, né? E você entender o fluxo da vida. Por exemplo, a gente tá falando do arcano zero, que é o louco, que é o potencial. Pô, não tem hora que a gente precisa dar uma de doido? Não é? Como dizia Chorão, só os loucos sabem? Por que só os loucos sabem? Você tem que dar uma de louco. Só que se você só ficar no louco, você vai enlouquecer as pessoas em volta de você, não é? Vai perder dinheiro, vai fazer besteira. Agora, se a gente consegue compreender, por exemplo, pô, entrou num momento de estagnação da vida. Eu até tive o louco lá no passado, consegui fazer um movimento, mas comecei a cair na estagnação, no comodismo. Poxa, aquilo que era um projeto legal hoje já não é mais para mim. Peraí, talvez esteja precisando voltar aquela energia. Então, olha só como esse tipo de conhecimento iniciático ajuda, porque a gente está falando aqui sobre um conhecimento iniciático. Porque assim, dizem que o ser humano é uma soma do 3 com o 4. O que seria o 3 com o 4? Para quem é bom de conta... 12. Terapeuta não é muito bom de conta, né? Eu não 12. Sou, mas eu fiz essa continha. 3 com 4. Ainda bem que eu não sou terapeuta. Chega no 7. 7 chakras. 7 mas antes de chegar no 7, a gente precisa compreender a energia do 3 e do 4. O que é o 3? O 3 é a força trina. Criação, preservação e transformação. Cara, isso tá presente na vida o tempo inteiro. Por exemplo, vocês fizeram um convite para eu vir aqui. Então isso foi a chama inicial. Então eu precisei o quê? Colocar na agenda, programar, conectar com a agenda de vocês, me deslocar até aqui para chegar. Isso é um ciclo, percebe? Sim. Ou seja, então teve a criação, a preservação é o momento que a gente está junto. Espero que seja um momento bom e proveitoso. Para mim tá sendo. Espero que seja para a galera que tá assistindo. A gente trabalha no já cara. Pra gente já foi bom. Então, tudo bem. Isso o que é? É a preservação, é o fazer. Sim. E aí tem o final disso, o final do número 3, que é a transformação, é o fim do ciclo. Onde que entra o sofrimento? Quando a pessoa não quer reconhecer esse ciclo do 3, ou seja, ela só fica na criação, só fica pensando, pô, eu tenho uma ideia de um dia lá no Foi Flow, aí tá, pô, vou chamar o Diego, e aí só fica na ideia e não acontece nunca. Ou fica na preservação, tipo assim, a gente faz um podcast eterno aqui, 10 horas de transmissão. Cara, quer dizer, vai ficar preservando algo que precisa o quê? Chegar no seu ciclo, que é o fim, que é a transformação. Mas tem pessoas também que só vivem a transformação, ou seja, ela não consegue preservar aquilo que ela idealizou.
talvez por traumas, por medos, por bloqueios. Então ela sempre vive o quê? Afastando, transformando, destruindo. Aí cai no aspecto negativo. Então essa é a força do 3 na nossa vida. Para tudo, o 3 está presente em tudo. Nos projetos, na nossa saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, na espiritualidade. Então compreender a energia do 3. E qual que é a energia do 4? O 4 é a manifestação disso na prática. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre as 4 estações do ano. Sim. Não é? Cada estação do ano tem uma relação com a nossa psique, com aquilo que está acontecendo dentro da gente. Ou, por exemplo, os 4 tipos de temperamentos que a gente pode associar aos elementos da natureza. Muito legal, eu adoro fazer essa associação. Por exemplo, elemento terra. A gente tem os 4 elementos dentro da gente, não é? O que é o elemento terra? O terra é o pé no chão. Então, se vocês me chamaram para vir aqui, eu me programei, eu preciso o quê? Então, agora, ter o pé no chão, me organizar, colocar combustível no carro, ver se o carro tá direitinho, pegar a estrada. Isso é o pé no chão. Movimento. Só que o movimento com o pé no chão. É o material, necessário. Elemento terra. Tem o elemento ar. O que é o ar? O ar, dentro da gente, é a criatividade, é o pensamento. Isso tudo vai trazer movimento. Sim. Mental. Então é a força do pensamento. Mental, né? Temos o elemento água dentro da gente. O que é o elemento água? Sensibilidade, emoções, sentimentos, percepção do plano sutil, espiritualidade. Isso é o elemento água. Então a gente falou do elemento terra, do elemento água, fogo. E falta o fogo. O que é o fogo? O fogo é a chama, é o fogo do espírito. É a realização, é a ação. Então, eu preciso desenvolver e compreender essas forças dentro de mim para conseguir movimentar o que é a energia do 3. Então, por exemplo, eu quero realizar um projeto na minha vida. Um determinado projeto. Quero comprar um carro, por exemplo. Então, eu tive a ideia de comprar um carro. Então, agora eu preciso concretizar isso. Então, eu vou precisar do quê? Trabalhar. Conseguir juntar recursos para realizar essa compra. Então, eu preciso entender em que fase do 3 eu tô, por exemplo, eu tô na fase da criação, se eu não tenho carro ainda. Então eu tô lá no número 1. Então eu vou precisar o quê? Criar um movimento para conseguir conquistar e chegar na força do número 3. Então peraí, então eu vou precisar usar o elemento terra para trabalhar, materializar. Vou precisar talvez usar o elemento do pensamento, o elemento ar, a inteligência, o foco, não posso dispersar. Se eu ficar muito aéreo, é a dispersão dessa energia. Vou ter que usar também o elemento água, que é a minha sensibilidade. Pô, de repente surge uma oportunidade de negócio aqui, ó, que puta, é o feeling, né? Intuição, pegou. E o fogo, que é, pô, agora eu juntei o dinheiro, eu vou lá e vou comprar esse carro. Então percebe, isso tudo voltado para nossa vida prática. 3 e o 4. A soma deles a gente chega no quê? No 7 centros de energia. Olha que interessante, né, cara? Isso é um saber iniciático, é um saber espiritual que a gente pode conseguir conversar de uma forma aberta, de uma forma universalista. Se fosse alguns anos atrás, provavelmente a gente ia parar numa fogueira aí da Inquisição. Né? Só de falar sobre isso. Talvez a gente já parou, né? Peguei, ó. Não é? Provavelmente, acho que pegamos uma linha. Então, nós estamos dando sorte nessa vida de estarmos aqui nesse país, cara, com essa oportunidade falar, né? E poder falar sobre isso. E aí a gente entra nos 7 chakras, que a gente fez uma live já falando sobre isso, né? Que às vezes parece que é uma coisa tão simples, mas é uma coisa muito profunda, né? Se você aprofundar nos chakras, né? Sim. Que às vezes ficou assim, às vezes em algumas coisas meio banalizado, assim, 7 chakras, isso daí é uma coisa muito simples. Umas rodinhas que tem na gente. Então, mas é uma coisa muito profunda se você começar a aprofundar em cada chakra, né? Dani, sabe por quê? Porque isso é um conhecimento milenar. Isso é um conhecimento de mais de 8.000 anos atrás, né? Dizem que até 8.000 anos atrás. Mapearam os centros de energia e não mapearam lendo um livro. Lógico, os livros são importantíssimos, mas eles mapearam através da percepção, da clarividência, né? Uma percepção extrasensorial, e não foi uma pessoa, era um grupo de pessoas, ou seja, vários espíritos elevados, com um grau de consciência bem aberto, com as capacidades extrasensoriais bem despertas, encarnaram num determinado momento e eles conseguiram em conjunto fazer o mapeamento desses centros de energia que vão ditar tudo o que acontece na vida.
Então, olha que legal, a gente tem a oportunidade de conversar sobre um conhecimento que é muito profundo de uma forma leve. Sim. É claro que para aprofundar é necessário tempo, é necessário estudo, não tem como a gente aprofundar aqui, mas a gente pode o quê? Ajudar nesse despertar. Então, se essa conversa que a gente tem aqui desperta algo, né, dentro de alguém que está assistindo, ou, obviamente, a gente aqui, né, a gente já cumpre essa função. Dentro da importância dele, particularmente algumas escolas espirituais religiosas aqui brasileiras, não tem esse ensinamento, cara. E depois, quando você sai desses centros fechados, assim, de conhecimento... Sim. E é absurdo, porque é algo extremamente fundamental Sim, no desenvolvimento espiritual do próprio médium. Falo como médium, claro, né? De trabalho. É porque isso por isso que a visão universalista da espiritualidade, ela vai te ajudar a ter essa visão ampla. Né? Eu aprendi isso com o professor Wagner Borges, que já esteve aqui com você. Um abraço. Queridíssimo, precisa voltar. Professor Wagner Borges, professorzão de todos nós, né? Todos nós. Ele fala justamente sobre isso, sobre essa visão aberta, universalista. Eu aprendi isso com ele. Então eu vim, obviamente, do que dava para ter de conhecimento. Ali o que era? Era a Igreja Católica no primeiro momento, ali que eu tinha contato. Depois aí o Centro Espírita, né? Se for mais ousado ainda, o terreiro de Umbanda. Aí beleza, são vias muito importantes para acessar uma verdade. Mas a gente consegue expandir quando a gente tem essa visão holística. Sim. Né? Isso é muito legal. Ainda sobre o número 4, a gente pode falar sobre as vias de chegar numa determinada verdade. Existem 4 vias que o ser humano utiliza, desde que o ser humano é ser humano, para encontrar a sua verdade. Então, por exemplo, existe a via do senso comum. Não tem, por exemplo, aquela pessoa que você conversa, que ela não tem uma sabedoria técnica, não fez um curso técnico, não fez uma faculdade, mas tem o conhecimento da vida. Sim. Ela fala coisas que mexem com você profundamente. Isso é o conhecimento do senso comum. Então, essa via vai alcançar uma determinada verdade. Por exemplo, essa pessoa que tem o saber do senso comum, ela vai ter um determinado tipo de conhecimento que pode ajudar muito na vida dela. Existe a via da religião. Então, existem as religiões, que é o religare. Então, a religião, ela é um sistema que padroniza conhecimentos para chegar numa determinada verdade. Toda religião vai chegar na sua verdade, que está limitada à religião, ao seu contexto. Então, não tem bom ou ruim. Ela chega nesse lugar. Qual religião está certa? Todas as religiões estão certas, porque elas vão chegar no seu caminho para alcançar a verdade. Qual seria a terceira via? A via da ciência. Então, a ciência é muito importante. Pô, você está com dor de dente, cara, você não vai aplicar reiki. Você vai no dentista, depois você aplica reiki. Não é? Sim. E aí você vai investigar, vai entender o porquê disso. Aí, se você tem uma visão mais holística, você pode procurar entender a metafísica. Por que está doendo o dente? Qual o dente? Qual a emoção que está associada? Então, beleza, a ciência é fundamental. A humanidade evoluiu muito, principalmente quando desvinculou religião de ciência. Mas a ciência também alcança a sua verdade. A ciência não tem resposta para um monte de coisa. Então, ela tem a sua limitação. Qual seria a quarta via? A via da filosofia. Então, filosofia é um estudo para encontrar uma via que vai levar o ser humano a conhecer uma determinada verdade. E existem vários caminhos filosóficos, né? Tem filosofia indiana, filosofia grega, enfim, tem um monte. Filosofia dos povos originários, tem filosofia também. Então, esses 4 caminhos vão levar o ser humano para conhecer a sua verdade, mas ainda assim vai ser uma verdade limitada. Aí a gente entra no quê? Na quinta via, que é o conhecimento iniciático. Então, a quinta via, que é a espiritualidade universalista, por exemplo, ela vai te ajudar a beber de todas as fontes, mas você não vai ficar preso em nenhuma. Sim, tá preso. Você estuda para se libertar. Então, o que é o 5? É a estrela de 5 pontas. O que é a estrela de 5 pontas? É o iniciado espiritual, com os braços abertos, com a mente expandida. Né? Podem ser os 4 elementos da natureza que a gente falou, mais o 5º elemento que é o éter. E por aí vai. É o novo? Não sei se é novo. Não, esse conceito espiritualista eu digo pra humanidade, assim, é um conceito moderno, isso que eu tô querendo dizer. Pra nós.
Talvez aqui Eu digo no termo coletivamente. eu acho que aqui pro ocidental talvez seja, né? Porque quantos anos de dominação da Igreja Católica? Então, mas você vê que é um termo mais moderno, pelo menos aqui para nós. Ah, sim, sim. O conhecimento iniciático? Sim, essa perspectiva universal. A gente sempre, o que você falou, não importa também, a gente teve essa base que todo mundo passa da Igreja Católica, que a gente segue um roteiro. Uhum. Aí um ou outro dá uma escapada, mas também você acaba caindo Tá. num outro lugar que também você vai seguir um roteiro fixo. Uhum. Então, esse lado mais aberto, e vamos para tudo que é lado, e a ciência, metafísica, a física, tá tudo misturado, filosofia, ele é uma coisa que agora sim, galera, tá ficando mais solta, a internet ajuda muito. A internet ajuda. Ajuda muito. Sim. Então, assim, que agora sim que a gente tá respirando e tá podendo ir É livremente. porque a gente vive, a liberdade a gente vai alcançando conforme a gente vai expandindo a consciência. Então eu tenho liberdade até onde a minha consciência alcança. Vai. Eu consigo conversar aqui até onde minha consciência alcança. Então aqui é a minha visão, né? Nesse momento essa aqui é a minha liberdade. Quanto mais eu estudo, mais eu aprofundo, mais eu vivo, mais eu percebo que preciso estudar, mais eu vou conseguindo conquistar mais dessa liberdade. Agora, estudo, consciência, fenômenos, poderes paranormais, né, extrasensoriais, vão trazer poder. Um E belo aí- termo, um belo tema. Isso é uma pegadinha, É uma pegadinha, porque cara. isso vai prender a sua consciência. Por isso que Agora os sábios tocou. espirituais, os iogues da velha Índia, os egípcios, né, que têm esse conhecimento iniciático, tinham esse conhecimento iniciático, eles despertavam a consciência, despertavam essas capacidades dentro deles, mas eles abriam mão de tudo isso. Então, olha só, é o desapego. Aí é complicado, né? Aí que entra o desafio, não é? Nós Dani temos Marcos? um curso na FOI chamado SIM, Sabedoria de Inteligência Multidimensional, e a gente sempre fala... Já deu gancho, fala aí. Então, não. Não, Eu tô falando só mas por é quê? que Porque a- a gente fala o quê? Primeiro vem a sabedoria, porque se você não... A inteligência sem sabedoria de nada serve, que vai entrar nessa ideologia e nesse contexto. Perfeito. Porque a E subida como que também... tu usa todo esse poder, né? É isso aí. Ah, Não, então. poder entre aspas É. também. Não Porque é um- tem dois aspectos aí também. Isso é muito legal. Você falou de algo que é fundamental. Memória e inteligência são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Tem pessoas que têm uma grande capacidade de memória, de memorizar, ou seja, começa a estudar, começa a aprender um monte de coisa. Então, memória é a sua capacidade de HD. armazenar, é o HD. Então, eu posso memorizar conhecimento de um monte de caminho, de várias vias. Tá bom, a inteligência é o aprofundamento. O quanto eu consigo, através dessa memória, aprofundar. Aí, a partir disso, pode se despertar a sabedoria. Estou muito longe disso, sou estudante espiritual, eu procuro seguir ensinamentos de seres sábios que tiveram aqui com a gente. Mas você vê que, assim, todas essas coisas que você está estudando, que você está aprofundando, você vê que isso começa a aparecer no seu dia a dia, né? Parece. E aí você começa a identificar, porque você precisa desenvolver isso, e desenvolver é na prática, né? No dia a dia, né? Sim, é na prática, porque não adianta nada eu estudar espiritualidade, expandir a consciência e minha conta tá negativa. Eu passar aflição, não conseguir dormir de madrugada, acordar no meio da madrugada porque tem uma conta vencendo e eu não consigo pagar. Ou eu despertei esses conhecimentos, estou com a clarividência aberta, mas o meu relacionamento tá um fracasso, não consigo me dar bem no relacionamento. Pô, então isso precisa ser aplicado na vida prática. Agora, é aquela história. Tem um sábio yogi, que eu gosto sempre de falar sobre ele, que é o Swami Vivekananda. Inclusive, falei sobre ele até no evento, né, da FOI lá em Santos. E o Swami Vivekananda dizia o seguinte: enquanto Deus for o meio e o mundo for o fim, você é uma pessoa materialista. Por quê? Você está usando esses conhecimentos para ter poder para ficar preso aqui, para conseguir cada vez mais poder e ficar preso aqui. Agora, se o mundo for o meio e Deus for o fim, você se torna um espiritualista. Ou seja, se tudo que a gente está fazendo aqui for um caminho para a gente encontrar essa luz que está aqui dentro, aí tá tudo lindo. E esse caminho, obviamente, ele pode ser um caminho de muita harmonia, um caminho de desarmonia, um caminho de dor, um caminho de amor. E nesse caminho é muito importante conseguir se alimentar, conseguir se relacionar bem com as pessoas, ter saúde física, porque aqui é o templo sagrado.
para manifestação da consciência. Sem templo sagrado não tem manifestação da consciência. Então eu preciso cuidar desse corpo, não é? Preciso cuidar bem. Eu não posso ficar preso nele. Então eu não vou cultuar o meu corpo. E aí eu ficaria preso nisso. É uma pegadinha. Agora eu não posso também abrir mão. Ah, não vou cuidar, sou espiritualista, eu sou um espírito, né? Tô aqui de passagem. Outra pegadinha. Sua passagem vai ser curta e sofrida aqui. A experiência é da carne, não do espírito. Na carne. Na carne. Sim, na carne, Né? não é do espírito. O espírito só se desenvolve, ou Aqui. o espírito se desenvolve aqui. Por Sim. necessidade de evolução a gente está aqui. Agora não vamos ficar aqui para sempre. Então precisa cuidar bem. E aí é cuidar bem do corpo físico, se alimentando bem, conseguindo dormir, bebendo água. Tudo isso vai trazer o quê? Equilíbrio para o corpo físico. Para que a gente consiga despertar durante essa jornada aqui, viver o tempo que a gente Dentro tem que do seu viver. conhecimento, você trabalha com a linha dos 7 corpos. Eu, Qual é que é a tua linha essa parte dos corpos? Então, Energético, emocional, físico? Nesse estudo da espiritualidade Do universalista, a gente acaba encontrando várias vertentes, né? Muitos caminhos, muitas possibilidades. Eu acho que facilita muito a gente falar sobre 3 veículos de manifestação da consciência. Não que só existam esses, podem existir mais. Mas eu penso que seja de fácil compreensão, de fácil um caminho mais harmonioso, compreender esses 3 veículos de manifestação da consciência. Porque se a gente não consegue entender esses 3, como é que eu vou entender 7 corpos, 21 corpos, 14 corpos, corpo paralelo, universo paralelo, se eu não consigo nem entender aqui, ó. Então o que são esses 3 corpos? A gente entra na energia do 3, de novo, percebe? A gente fica permeando esses lugares. Olha que legal. Né? Isso é o conhecimento iniciático. O corpo físico, que é o templo sagrado. Então a gente precisa cuidar bem desse corpo físico. O corpo espiritual, que é o corpo ou o veículo de manifestação da consciência, que é responsável, governa o nosso astral. Então governa as nossas emoções, os sentimentos, viagem astral. Quando o corpo físico dorme, temporariamente, esse corpo se desprende do corpo físico e a gente pode ter experiências no astral. Mais sutil que o corpo astral é o corpo mental, criador dos pensamentos. Que tudo começa onde? Na mente. Na mente. Onde o bicho pega. É onde o bicho pega. E a mente, ela é materializadora. A mente é o equilíbrio? Entre os dois? Entre os 3, né? Ela tá, pra você, ela meio que tá, é o intermediador ali dos 2 lados? Não sei se é o intermediador, mas o que eu penso é o seguinte, a mente é uma ferramenta. Então a gente não é a mente. Mas a mente, ela consegue criar uma emoção. Sim. Uma emoção pode somatizar no corpo físico e virar uma doença. A mente, ela pode criar um sentimento bom. Esse sentimento bom pode somatizar no corpo físico e criar a cura, manifestação da cura. Sim. E a mente pode te fazer compreender que, peraí, eu tenho espiritualidade, mas eu tô aqui com dor no dente. Então, tudo bem, eu vou compreender qual foi a emoção que me levou aqui, mas a minha inteligência precisa me fazer ir procurar um dentista. Se eu tenho dinheiro, eu vou procurar um dentista pagando. Se eu não tenho dinheiro, eu vou precisar procurar outras vias. Percebe? Então a gente traz isso para esse tipo de realização na vida prática. Agora, a mente, ela ajuda nesse equilíbrio, mas nós não somos a mente. Não somos. E quem somos? Grande mistério. Quem somos? Grande mistério, né? Diego, eu queria puxar para um assunto... Tá com medo, né? Do quê? Do relógio. Não tô com medo, não. É porque eu quero puxar um assunto aqui com você, que eu vi outro dia um corte seu, né, que eu até comentei lá, que foi que todo mundo fica falando, a gente tem que sair da Matrix, da Matrix, né, e a gente não sai da Matrix, né? Não. E eu achei aquilo muito interessante, porque combina com o que a gente pensa, né? Que todo mundo tá falando aí, você tem que sair da Matrix, você tem que sair da Matrix, mas na verdade você não sai da Matrix, né? Não tem como sair da Matrix. Nós estamos aqui. A gente está aqui. E a Matrix, ela tá dentro da gente, desde quando a gente nasce. Então, o que eu falei naquele vídeo, né, que eu aprendi também com uma pessoa, a gente não consegue sair da Matrix, mas a gente consegue, através do despertar de consciência, retirar a Matrix de dentro do coração. Então, se você retira a Matrix de dentro do teu coração, é o despertar de consciência que vai fazer com que a gente consiga compreender vários aspectos, dentre eles o medo que é embutido dentro da gente.
Desde antes do nascimento, o medo já está ali cristalizado na família, repetição de ciclos, e isso é colocado dentro do nosso DNA e depois dentro do comportamento, e aquilo, a criança, ela é o espelho de quem ela está vendo ali naquele momento, né? As figuras paterna e materna, né? Ou quem for mais próximo dela ali. E a criança, ela aprende pela observação. Então, se ela vive num contexto onde ela vê o medo acontecendo, isso fica registrado ali dentro, não é? E aí é interessante, porque a gente fala sobre Matrix como se fosse assim, algo a ser eliminado ou algo a ser superado. Mas a gente pode também trazer para um aspecto que aí a gente entra na vibração do número 2. Estamos falando muito de número hoje, né? Hoje eu tô bem numerológico. Numerológico. Eu tenho assim, Matrix, resumo. Matrix é o boleto mesmo, você não tem como fugir dele. Então, é isso aí. Também. Você tem que se adaptar à Matrix. Olha só. Mas aí pode virar um problema também. Você se condicionar, você fica preso e você fica com isso dentro do teu coração. Eu sinto que seja um caminho assim que dá para começar a libertar o coração da Matrix, é compreender a vibração do 2, do número 2, que é a polaridade. Sim. Então a gente está aqui no mundo de polaridade. Sim. Ou seja, 2, sempre 2, 2. vai ter uma força que vai empurrar nossa consciência para frente. Inevitavelmente estamos evoluindo. Nós estamos num caminho de evolução. Então isso é a força que empurra para frente. Mas, como nós estamos numa realidade que é de polaridade, vai ter o quê? Uma força que puxa para trás. A gravidade não puxa a gente para baixo? Sim. E ela é ruim? Não, ela é simplesmente uma lei da natureza. Então, é uma lei da natureza. Sempre que tiver uma força para ir para frente, vai ter uma força contrária. Então, vocês estão levando luz para um monte de gente, através aqui, desse podcast, do projeto que vocês realizam. É inevitável. Vai ter a polaridade, que é a força contrária puxando para trás. Então vocês vão incomodar o obsessor espiritual. A gente sabe, viu? Estão mandando bem zaço com o obsessor ultimamente. Então, é isso. Nós estamos numa fasezinha que a balanceta indo para trás. Qual que é a saída para isso? Não, e tá tudo bem. O equilíbrio, compreender que tem essa força contrária, não ficar preso e não se submeter a ela. Sim. Não se submeta a essas forças. Porque não é guerra. Enquanto você estiver na guerra, sempre vai ter um perdedor, vai ter alguém sofrendo. Olha, então uma hora você vai perder, outra hora você vai ganhar, você vai sofrer. Tá danadinho. Tô estudando com você, né, gente? Tô fazendo a lição de casa. Você sabe que tu já escutou, né, Marabô? Eu falei agora, né? Marabô fala, por que eu tô aqui você aí? Porque eu sou observador. E a fé, onde é que entra? E você está no caos. Eu sou observador. É isso aí. Ele sempre fala, seja o neutro. E jamais entre numa batalha. Porque você corre o risco de perder. Ou vai perder ou vai ganhar, mas vai ter sofrimento. Sim, o caos. Sempre vai ter sofrimento. Então, o que é a observação? É você conseguir se colocar no caminho do meio. O caminho do meio é, cara, eu tô fazendo um trabalho espiritual aqui que tem um propósito de quê? De despertar consciências. Beleza. Então, é um caminho de evolução. Então, vai ter o caminho, ou vai ter a força contrária puxando para trás. E não é porque é um castigo divino, ou porque eu tô fazendo coisa errada. É a polaridade, né? É a polaridade. E isso faz parte dessa... A gente pode chamar isso de Matrix? Podemos chamar de Matrix, mas também podemos chamar de força da natureza. Então, eu acho que a gente fica preso na Matrix quando a gente não consegue compreender isso. Por isso que eu usei o termo se adaptar. Isso é adaptação. Porque o Pai Joaquim, ele usa esse termo que ele fala muito da mata fechada. Que é se mais o Pai Joaquim falou, cara, eu não questiono. Acabou. Ele fala como ele fala da mata fechada, como ser da mata fechada. Se adapte ao ecossistema. Então você vai pegar essa mesma linha. Você não tem que brigar com o ecossistema. É ao meditar. Se adapte ao ecossistema. É a observação. É né? a observação. Tem gente, a professora Lúcia Helena Galvão que fala isso. Tem gente que olha uma floresta e só vê lenha. Né? Só vê lenha. Tem pessoas que vão olhar ali, cara, e em cada folha vai ver uma consciência se manifestando. Em cada canto de um passarinho tem uma possibilidade. Você consegue despertar esse tipo de visão como? Com observação, com integração. Só que a gente está vivendo um contexto de desintegração. Então nós estamos deixando de sermos humanos, estamos nos tornando seres urbanos, achando que estamos evoluindo. Nesse sentido, o caminho de evolução é inevitável, mas é uma evolução com sofrimento. Sim. Pode observar. Então, o ser humano que ele perde essa humanidade dentro dele é porque ele está com muito urbano dentro dele.
Então ele começa a se sentir separado, segregado. Ele não consegue olhar para o próximo. Ele vê uma pessoa em situação de rua, ele não consegue perceber que ali é um semelhante, é um irmão que está ali. É um espírito. Poderia ser eu ali. Pode ter sido eu numa vida passada. Então a gente cai o quê? Na segregação, na separação. Então eu julgo. Né? O cara vem me pedir dinheiro, eu falo, não, eu já julguei que você vai usar para comprar droga e eu me julgo superior a você. E não entra no quê? No sentir. É muito legal esse sentir, porque a espiritualidade conversa com a gente nisso, hein? Aí vem Exu, fala no seu ouvido, fala, ó, ajuda fulano de tal. Ah, mas ajuda fulano de tal. Acabou. Acabou. Então Agora, não é questionar? Não, eu vou questionar. Mas espera aí. Se é uma entidade que eu confio, ela tá falando algo para mim, não é uma entidade aleatória, peraí, se eu confio, tem crédito. Então eu vou realizar, mas aí depois eu vou questionar. Por quê? Aí eu vou compreender. Ó, você precisava trabalhar um preconceito dentro de você, precisava trabalhar o teu julgamento, precisava trabalhar a pena. O que que é pena? A sensação de pena. Né? É uma emoção. Pena é uma emoção de separação. Eu me sinto superior, elevado, então eu posso ter pena da pessoa. E pena não leva para lugar nenhum, só leva para o sofrimento, para a polarização, que é a polaridade doente. A compaixão faz a gente compreender esse caminho do meio. Então, de repente, teve que vir uma entidade que você confia e falou no pé do ouvido, falou, ajuda. E aí o ego ainda vem, ajuda. Ajudou, seguiu ali a orientação. Aí depois a gente vai questionar, vai compreender, fala, caramba, é um caminho de compaixão. Eu preciso despertar isso dentro de mim. Olha como eu sou limitado ainda. Profundo, hein? Não, eu ia falar, diante disso, uma recente que ele falou esses dias, né? Ele falou assim, toda vez que você aponta o dedo, você perde a oportunidade de estender a mão. Olha que bonito isso. Pai Joaquim? Sim, sim. Que bonito. Então, vai seguir a mesma linha. Morador de rua. Quando você aponta, você perde a oportunidade. Olhar nos olhos. Sabe, cara, a gente tá perdendo a oportunidade de olhar nos olhos das pessoas que estão aqui. E, Diego, mas você acha que isso também não tá só no morador de rua? Porque no estudante espiritual, que começa a ter contato com todo esse poder, né? A espiritualidade é uma grande armadilha, porque às vezes você tá com contato com tanto esse poder que você também olha para uma outra pessoa e coloca ela e diminui ela, né? Como se você fosse superior, porque você tem poderes e superpoderes, né? Sim. Ou eleva também. Né? A pessoa que está transmitindo conhecimento para mim ali é só um compartilhador de conhecimento. Se está aqui encarnado na mesma condição que eu, é porque tem encrenca para resolver. Então eu não posso projetar a luz naquela pessoa. Tudo é projeção da realidade que tem aqui dentro de mim. Então se eu olho a pessoa em situação de rua, eu me sinto separado, eu me sinto superior, é porque eu estou me separando de dentro de mim. Aquilo que eu estou enxergando no outro ali é o que está dentro de mim. Então se eu estou enxergando podridão em alguém, é porque essa podridão está dentro de mim. Sabe? Se eu não consigo enxergar a essência dentro de uma pessoa, de um espírito, Total. é porque eu perdi o espírito. Eu me tornei muito urbano. E além Porque do aquele espelho. ser que tá ali, ele tá vivendo a experiência dele. É um ser de luz também. Pode ser que a luz esteja apagada, mas é um ser de luz. E eu não falo isso de forma subjetiva, para ser bonitinho, para ter um corte legal. É porque é verdadeiro isso, sabe? E estamos aqui vivendo. Estamos numa cidade aqui, por exemplo, que é super violenta, que tem muita desigualdade social. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro. É o contexto. Cara, posso ser assaltado? Pode acontecer? Pode. É o contexto, é o rolê. Nós escolhemos estar aqui, ninguém empurrou a gente aqui. Sim. Estamos aqui por necessidade de evolução e por vibração. Semelhante atrai semelhante. Da mesma maneira que uma pessoa que transmite conhecimento para mim, por exemplo, um professor que eu admiro muito, uma professora, é um irmão, é uma irmã. É um semelhante que vai no banheiro igual, que pensa coisas estranhas igual, porque de perto todo mundo é estranho, não é? Todo mundo é Então, estranho. igualzinho tá aqui porque tem encrenca para resolver. Talvez tenha percorrido já um caminho, tenha entrado já em vias que eu ainda não entrei. E aí fala de uma forma, tem uma narrativa que ajuda. Por isso que a gente não pode santificar ninguém, porque a gente se separa. Idolatrar. Não pode idolatrar. Todas as pessoas que estão aqui, encarnadas, têm uma função. Tudo que está acontecendo é que os nossos inconscientes estão conversando. Os nossos mentores estão aqui em conexão. Transcende muito o campo da consciência. Sim. Profundo, muito profundo. Então vamos entrar na outra teoria, então, que na verdade é uma ilusão essa expansão. Na verdade você está integrando, É uma integração. você está voltando. Então, o universo, ele tem um movimento de expansão e depois ele tem um movimento de retração. Retração. Isso faz parte do movimento do universo. Nesse momento o universo está o quê? Em expansão.
E tudo que está dentro do universo está nesse movimento também. O Sol está acompanhando o universo. A galáxia está acompanhando essa expansão. A ciência já comprovou isso. Está em expansão. Então o planeta está acompanhando isso, ele está indo atrás, né? Ou está acompanhando. E a nossa consciência também está nesse caminho de evolução. Agora, existe o ciclo. Expansão e volta para si mesmo. Voltar para si mesmo. Mas no meio disso tem o quê? O ego. Né? Aí o ego quer o quê? O ego quer se iluminar. Quer ser iluminadinho, né? Então o ego fica buscando o quê? A iluminação. Essa busca por iluminação é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O Buda já deu o caminho pra gente, cara. O Buda falou, todos somos iluminados. Jesus, acho que foi Jesus que falou, vós sois deuses. Sim. O que ele quis dizer com isso? A luz está dentro de todo mundo. A gente fica buscando, né? Então, não, agora eu vou viver uma experiência aqui transcendente, eu vou agora sim. Não, agora nesse momento aqui, eu me tornei um ser iluminado. Isso é o ego buscando o viés de confirmação. Né? É o ego buscando confirmação, buscando conexão. Só que aquilo que machuca também expande. A gente aprende muito mais na adversidade, Sim. Com certeza, não é? O seu livre-arbítrio, pensa bem, é muito mais difícil ter livre-arbítrio numa situação desafiante, que você está com raiva, está sem dinheiro, não é? É muito mais difícil ter livre-arbítrio do que quando tá tudo lindo, estão elogiando, está ganhando like, estão fazendo comentário bonitinho pra você, viu, Marco? A gente falou isso na estrada. A gente também tem uma das nossas teorias, e uma delas é o quê? A gente mesmo conhece alguns. É bonzinho até que mexa no seu bem-estar. Eu tenho compaixão e trabalho pela caridade. Até que mexa no bem-estar. Tocou no bem-estar, meu amigo. Puta, cara, e na espiritualidade a gente cai nessas enrascadas às vezes, né? Pô, eu tô despertando a minha espiritualidade, então eu preciso ser um ser de luz agora, né? Eu preciso falar mansinho, falar namastê, e por dentro namastreta, né? A pessoa, quanto mais luz ela quer mostrar pro mundo, você pode ter certeza que tá cheio de sombra ali. E aquele também que quer só mostrar sombra, não, que eu sou aqui o inquebrantável, cheio de casca, aquele cara super violento, tá bom, tá cheio de machucado dentro lá que não quer ver, não é? É tudo ao extremo, né? É, exatamente, porque aí é o ego doente, né? É a doença do ego, que é a polarização. Polarização é uma doença do ego. Tanto é que, baseado no desenvolvimento espiritual até em relação ao poder, quanto mais você estuda, mais você expande, mais você busca, tudo é o equilíbrio. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Então é uma ilusão total, né? Você adquire esse suposto pedigree que a gente vai conquistando, e certificados e currículos, e aquilo que, quando você olha, você vê que você é igual a todo mundo, você não está acima de ninguém nem abaixo. Você sempre aprende isso. Eu não estou acima e também nem estou abaixo. Estamos todos alinhados, não importa quem. Por isso que a visão universalista da espiritualidade ajuda com isso. Porque de repente o seu grau violeta no grupo que você faz parte, que todo mundo te respeita, você chega no outro grupo ali, você é um anônimo, ninguém te conhece, ninguém sabe nada de você, e isso é incrível, não é? Que mostra que tem que crescer. E sempre que você quer crescer mostrando pro outro, você sempre vai sofrer, porque sempre precisa provar algo pro outro. Cara, e é irado essa montanha-russa. Tu já fez, é a vida, pô. Tu chega no nível, pá, e tu chega aqui, tu fala, quer saber, meu, volta de novo pro outro pico. Aí tu chega lá, meu, conheço ninguém, não sei nada. Aí tu vê que realmente, cara, tu não sabe nada, você tem que aprender, não para de aprender. Que você acha que você chegou num baita grau, aí tu vai pra um outro lugar que você fala, não sei nada, velho. E o ego fica aflorado quando chega, né? Acha que chegou, é gostoso, né? Gosta. Toma uma porrada, cai. Você tem uma curtição ali, você fala, putz, cara, consegui. Aí a gente falou também, subindo a serra. É perigoso, porque não tem um ser humano que não goste quando bate essa inflamada ali. Sim, lógico. E ali é a hora que você também, opa, calma, é gostoso, aproveita, mas segue teu flow ali, amigão. Que eu percebo que pessoas que têm um desenvolvimento assim, que não é o meu caso, que tem grande desenvolvimento espiritual, você tenta fazer uma pegadinha assim, tipo assim, faz um grande elogio, você percebe que a pessoa fica serena. Porque ela sabe que esse elogio, na verdade, sou eu que tô projetando nela. Danadinho, só porque enchi a bola dele no começo. Aí a pessoa também faz uma puta de uma crítica. Sim, da polaridade. A pessoa que tem aquele desenvolvimento, ela tá ali. Tá bom, tudo bem.
Posso aprender com isso? Posso aprender com essas polaridades? Perfeito. A lei da neutralidade. Mas nós aqui, estudantes, né? Eu tô no estudo. Eu vou ficar feliz com um elogio, vou ficar triste com a crítica, mas vou tentar o quê? Ir equilibrando Sente dentro de mim. só o cheiro do elogio, né? É, O cara só sente o cheiro, mas ele porque não entra naquele perfume do elogio. O ego adora, né? É. A gente adora elogio, é a validação. E para o ser humano isso é muito importante. Porque eu tô falando sobre Mas ele seres também é assim, importante, meu amigo. não, que eu tô falando assim sobre seres que até transcenderam esses aspectos do ego. Eu digo assim sobre uma grande evolução espiritual, que é você não ser mais afetado por essas energias. Porque a gente, enquanto ser humano, é muito importante a validação. É uma questão até de sobrevivência, está no nosso DNA. Você sabe que nos primórdios, se o ser humano ele não era aceito naquele grupo, o que simbolizava? O que significaria na prática? A morte A dele. morte. E o que significa hoje pra gente aqui se a gente não recebe uma validação, um elogio? Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Por causa disso. Por quê? Não receber o elogio, não receber o like, significa o quê? A não validação. É uma dor profunda pro ego. Aí fica buscando sempre alimentar isso. Aí fica preso nessa ilusão. Não é? E aí a autoestima baixa vai fazer o quê? O caminho inverso. Pô, nunca tá bom, eu nunca tá bom, eu nunca... Sempre o outro que é melhor do que eu. O médium tecnológico hoje em dia... Acabou? Acabou. Esses médium tecnológicos agora eles estão terríveis, porque tudo funciona nos números e valores. É Algoritmos, terrível, né, cara? Não, é Algoritmos. terrível, porque assim, você vende tua alma pra bombar, não importa. Você faz um vídeo lá, você não consegue segurar o orgânico, você fala uma mensagem divina, maravilhosa. Ah, teve 3 curtidas, que merda, próxima vez vamos falar um bagulho, tipo, mete um bagulho na cabeça, mete Então, uma mas corretora do capiroto aqui, porque a gente tem que bombar. Então, é se condicionar. Você vai perder tua alma, você perde a tua Perde essência. a alma. Aí é o seguinte, você teve 3 views ali, 3 likes. Cara, você tá conectado com a tua alma no que você tá fazendo? Então você tocou 3 almas. Perfeito. A fluidez vai chegar na tua vida. São 3 almas que vão se conectar com você. De repente, uma delas vai fazer um curso contigo. Você Números fechou e a conta no valores. mês. Números e valores. Não precisa vender a tua alma. Conquista o mundo, mas não perde a alma. É. E aí vai passar por desafios. Sim, com certeza. Porque Fala assim, que você pode nadar o mar de lama e a gente sabe certinho como que é. Né? Se para ganhar seguidores é só você criar, a gente sabe o tem caminho. o caminho, Sim, tem o tem o roteiro. caminho. E aí, qual o preço? Ah. Eu não tô disposto a pagar esse preço, porque eu sei que o karma é pesado. Tem gente aí que tá com milhares de cara. seguidores, aí milhões, mas tá levando as pessoas pra onde? Pra falta de consciência, pro alarmismo, pro medo, pra aquelas previsões que são sempre negativas, né? Ninguém prevê que as pessoas vão despertar a consciência e vão ficar bem. E aí, cara, porra, é trevas na certa. E Não. a pessoa tá assumindo um karma brabo. Brabo. Mas você acha que a pessoa tem consciência disso? Algumas têm, outras não. Outras não, né? Porque é Outras muito não. sutil a sombra também, né? A grana é sedutor. Poder, É. A poder, fama, poder. O que a gente Poder tá e fama. falando? Fama, o que é? poder. Poder. Poder é sedutor. E a pessoa não olha uma identidade, ela olha o número só. Poder. Terrível isso, Percebe? cara. Ela não tem noção que tem uma pessoa lá sentada no sofá, lendo, vendo aquele negócio. Então, aí, cara, é pautar o seu rolê no teu chamado de alma. Cara, o meu chamado de alma é esse aqui, ó. Eu vou nele. Pode olhar no meu canal, você não vai ver nenhum vídeo com tema que não é de algo que eu tô desenvolvendo. É claro, a gente tenta surfar a onda da plataforma, sim, eu vou usar uma palavra que pode trazer um gancho, mas eu não vou perder a minha essência, cara. Eu não vou no caminho. E os vídeos que mais têm visualização aí- no meu canal, Não, mas é diferente, é uma questão só de marketing e de gestão, mas você não perde a tua essência, É o teu isso aí, foco. Pô. Aí tu vai para um exatamente. mérito empresarial. eu vejo assim, por exemplo, tem vídeos lá que dão muitos views no meu canal. São temas que eu gosto, mas não é o tema que se eu ficar só nele, eu vou me limitar. Então, eventualmente, eu falo sobre esses temas, que são temas que eu gosto, de experiências de clarividência, por exemplo, de mediunidade. Eu trago, mas não para ficar só na experiência. Peraí, o que eu aprendi a partir disso? Né? O que me traz essa experiência? Né? Por exemplo, não sei se dá tempo de falar, mas eu tive uma experiência no astral essa noite, né? Que Diga foi- lá, diga Foi lá. bem intensa, assim, né? Eu acho que foi repercussão até de um vídeo que eu fiz recentemente, né? Onde eu estava falando sobre espiritualidade, autoestima, emoções, né? E provavelmente chegou numa pessoa ali que estava com baixa autoestima. E o acompanhante dela, extrafísico, não gostou e veio me cobrar no astral. Então eu despertei a consciência no astral com uma mulher, né, um espírito, um corpo de mulher ali, e ela tava com muita raiva, sabe? Um espírito tava com muita raiva e me cobrando por que eu tava falando o que eu estava falando. E vindo, cobrando e jogando energia trevosa em cima, assim, energia negativa, porque não gostou do que estava sendo dito ali.
né? E eu percebi, né, qual foi o propósito daquela experiência, né? Os mentores deixaram aquela pessoa se aproximar para eu conseguir compreender aonde está chegando essa mensagem, que não é views, e eu estava muito nessa, sabe? Eu estava pensando, pô, mas não deu quase visualização. Aí eu tive essa experiência e os mentores falaram, ó, que quem precisava ver, viu. E recebeu isso. Era uma pessoa que tinha autoestima baixa e o que foi enviado para essa pessoa ajudou. Porque esse espírito, essa mulher, ela é especialista em drenar a energia, principalmente de mulheres que têm baixa autoestima. Então ela trabalha o quê? Retira aquela energia que é a energia mais pura, que é a força da criatividade, a força do impulso. E ela estava há anos assediando essa mulher, extrafisicamente falando, né? Obsessão espiritual. E através de uma mensagem que chegou para ela ali, ela despertou a consciência. Quando ela desperta a consciência, ela eleva o padrão. Aquele ser trevoso não consegue mais alcançar. Perdeu a boquinha, ficou com raiva. Deixou de descobrir quem é. Aí foi lá, claro, com todo o trabalho de firmeza espiritual, de proteção que eu busco, de estar firme na senda. Claro, eu tenho as minhas oscilações como ser humano, mas eu estou aqui no meu propósito. Então os mentores abriram para eu ver aquilo ali, mas não para eu ficar preso nisso. Talvez para eu falar, não tinha falado sobre isso ainda, né? Tava pensando talvez num vídeo falar sobre isso, mas me vem aqui como intuição. Então assim, sempre vai ter uma repercussão. Sim, sabe? às vezes, coisa que tu acha que não, né? Cara, mas o que você pegou. tá realizando aqui, ó, se uma pessoa assistir e modificar a vida dessa pessoa, cumpriu a função. A unidade. A unidade. Diego é aquela pessoa que a gente tem que ficar conversando mais tempo, mas nosso flow aqui já estourou com o Diegão. Veloz. Diego, deixa as suas redes, como as pessoas te acham. Diego faz vários atendimentos de tarô, faz reiki também, o curso dele de reiki. Vai ter turma agora? Vou abrir agora a partir de janeiro. A partir de janeiro de 2026 vão ter turmas. Agora a gente vai entrar num recesso em dezembro, mas em 2026 a gente volta. O meu site é o diegorock.com. Então lá tem todas as informações sobre as minhas iniciativas, o meu canal no YouTube, que é o canal Diego Rock, o meu Instagram, que é o Luz Consciência. Então eu faço atendimentos com o tarô, que são voltados para o autoconhecimento. Faço a leitura bioenergética. A leitura bioenergética é um atendimento para falar sobre energias. Então, através da sensibilidade, eu vou passando o que eu sinto, os meus sentimentos, pensamentos ali, o que me vem de percepção para a pessoa e a gente vai desenvolvendo em cima disso. Enfim, tem os cursos também, as palestras, estou aberto aí para fazer palestras também. Tem um projeto aí para 2026 para fazer bastante palestra gratuita com arrecadação de alimentos. Então, estou semeando aí, estou colocando isso para o universo. E agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são incríveis, eu gosto muito de estar aqui, mais uma vez, não é protocolo não, é verdadeiro. É um sentimento bom que eu sinto assim, que me vem quando eu tô com vocês aqui, porque eu sei que vocês também estão nessa busca, né, da espiritualidade, de ajudar pessoas, e agradecer a galera que tá fazendo esse vídeo acontecer, a galera da equipe aí dos bastidores, tá? Para você que tá cochilando. Diego, antes da gente terminar, não podemos deixar de fora aí, vai ter o seu evento agora em dezembro, conta pra gente aí, chama o pessoal. Pô, que bacana. É o congresso, é o primeiro congresso de espiritualidade universalista, Luz Consciência. Vai ser um congresso online e gratuito. Conseguimos juntar uma galera assim, sensacional da espiritualidade, como o professor Wagner Borges, Saulo Calderon e uma galera incrível. Estamos com alguns apoiadores. O nosso principal apoiador foi Flow, que estará com a gente lá, com certeza vai ter a carinha de vocês lá com a gente. E assim, eu estou muito feliz porque é um congresso online e gratuito, e nós estamos com mais de 2.000 inscritos já. Olha. Ele vai acontecer nos dias 20 e 21 de dezembro. Para fazer a inscrição é bem simples, talvez não sei se dá para colocar na descrição do vídeo, se não dá para colocar, pode colocar? Pode Então, colocar. colocar na descrição do vídeo, é só clicar lá, é bem facinho, congresso gratuito, de verdade, quem quiser pode fazer uma contribuição, obviamente, mas é um congresso gratuito, então quem estiver em qualquer lugar do planeta aí vai poder assistir, se beneficiar, e gratidão por vocês estarem conosco aí nessa iniciativa, viu? 20 e 21 de dezembro. 20 e 21 de dezembro vai ser o dia todo. A gente vai deixar então aqui embaixo, né, na descrição, para que vocês cliquem, participem aí, que vai ser fantástico. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer Sempre a Fê por esse prazer. presente maravilhoso. Sigam lá a Nossa, Fê, né? A Sensacional. gente vai mesmo. postar lá a Fê também. Sigam a Fê, as artes dela.
para que você tenha essa maravilha aqui na sua casa também. E eu bocozão, achando que era só uma foto impressa. Quando eu comecei a rasgar o negócio, eu falei, meu Deus, o que é A isso? Fernanda falou, fala pra abrir com cuidado. Você viu que eu tava sendo bem cuidadoso, não? Fê, um Nossa beijo pra Senhora. você, arrasou. Terça-feira que vem Maravilhosa. a gente está aqui novamente no Foi Flow. Obrigado.